Sim. Obrigado, Mário. Livro de Gênesis. Glória a Deus. Tem aqui, irmãos, a campanha da assistência social, culto das primícias, que é domingo que vem, junto com a ceia. Eu, o presbítero Joilson, já assinamos aqui o que a gente vai trazer. Aí eu passo aqui para o nosso irmão e depois vai passando de um para o outro, não é? E você, o que Deus colocar no seu coração, se anote para trazer, para a gente formar cestas básicas no domingo que vem, no culto de ceia. Amém? Não é obrigado a assinar, mas quem assina é obrigado a trazer, que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Mas assinem, irmãos. A Bíblia diz que quem dá a quem precisa, a Deus está emprestando. Vocês sabiam disso? Quando a gente traz assim essa campanha do quilo para a igreja, da ciência social, Deus está emprestando para Deus, Ele que devolve. Gênesis capítulo 33, versículo 13. Título da mensagem de hoje é brandamente. Já estamos transmitindo, Júlio? Já? Beleza. Quem achou, diga amém. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Que versão é essa? Coloca na atualizada também para a gente ler. King James é maravilhosa, eu prefiro. Já está na atualizada? Amém. Então vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos? Júlio colocou ali uma constelação atrás, ficou bonito, né, irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porém Jacó disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e nenhum ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos o rebanho. Amém? Pode sentar, desocupe a sua mão e aplaude o Senhor. Aleluia! Hoje, não foi ontem. Eu queria agradecer primeiramente aos irmãos que oraram por mim. Quinta-feira, irmãos, olha, quinta-feira eu estava sentindo muita dor, viu, irmãos? Meu Deus do céu, olha, irmãos, tinha hora que a vista escurecia, mas eu preguei. Depois do culto, eu estava indo para casa. No outro dia eu coloquei para escutar, né, pelo Facebook a pregação, e para editar e mandar para o YouTube, né? E a pregação não foi ruim não, nem parecia que eu estava sentindo nada, mas foi muito desconfortante. Queridos irmãos, que não é, a gente não prega, né, pastor Walter, só quando a gente está bem. A gente prega em tempo e em fora de tempo, a Bíblia diz. Então preguei mesmo assim, eu estava sentindo muita dor, a ponto de eu pedir oração para o grupo de intercessão, pedir oração para a igreja, e hoje estou bom para a honra e a glória de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E hoje cedo, aliás ontem, né, antes de dormir, eu falei: Deus, dá uma mensagem para amanhã. E eu vi esse versículo tão fofo, que no Velho Testamento, irmãos, é assim. Velho Testamento era um negócio meio olho por olho, dente por dente, né? Tinha uma lei chamada lei de Talião, funcionou bem, foi adaptada para os judeus também. É a lei do olho por olho e dente por dente. O que acontece? Se alguém furar um olho de uma pessoa, a outra pessoa tinha o direito de furar o olho dele também, ou os dois olhos, coisas assim. Se alguém matar a mãe de alguém, um exemplo, a pessoa que perdeu a mãe tem o direito de matar a mãe da outra também. Isso era a lei de antigamente. Então, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê que é um sistema rigoroso. Quem está me entendendo diz amém? É um sistema rigoroso. E o que esse sistema rigoroso quer dizer? Esse sistema rigoroso era porque a vida era assim, precisava ser assim.
E a gente pensa, mas a lei é mais dura que a graça? Eu não acho. Porque a lei diz assim, ó, por exemplo, não adulterarás. Não adultera que você está bom. Isso era a lei. Não roubarás. Não rouba que você está bom. Só que, irmãos, a graça não é um negócio externo, é mais de dentro para fora. Quando Jesus andou na terra, ele encontrou fariseus, escribas, pessoas que por fora eram seguidores da lei. Só que aí Jesus falou que eles parecem o copo sujo, que lava por fora, mas por dentro está tudo sujo. A vida deles era como sepulcros caiados. Eles pegavam aqueles sepulcros. Tem gente que gosta de ir em cemitério, né? Quando você vai no cemitério, está tudo cheio de cal. Precisa de cemitério nordeste, né? Tudo pintado, mas por dentro é só podridão. Então Jesus comparou essas pessoas que seguem a lei, mas por dentro não querem seguir, ou faz por obrigação, como essas pessoas, como sepulcros, como copo sujo, e etc. Então, irmãos, na verdade, a lei tinha uma aparência rígida, mas a graça, irmãos, ela talvez seja mais rígida ainda. Por quê? A graça não é só você não adulterará, não é só você não roubar, mas enquanto você estiver pensando em adulterar ou pensando em roubar, você já está pecando e merece e precisa da misericórdia de Deus. E quanto à lei, irmão, só vê o seu proceder. Os fariseus falavam assim: eu estou justo, eu estou santo, eu não faço nada errado. Aí vem a graça, igual a mensagem que nós tivemos hoje, né, Joilson, Mário? Quando a gente chega perto de Cristo, a gente vai percebendo que a gente é pecador. Mesmo aqueles que não cometem efetivamente o pecado, mas tem sentimento pelo pecado, aquilo é desnudado dentro de nós. O apóstolo Paulo falou assim: eu fui zeloso, eu fui irrepreensível na lei, mas depois ele chegou perto de Cristo, ele disse assim: miserável homem que sou. Que Jesus coloca, irmãos, o nosso nervo, coloca, nada fica patente, é descoberto, mais do que uma tomografia computadorizada, mais do que um raio-x, que ultrassom. Se você chegou perto de Cristo, realmente, você é um dos mais pecadores aqui, porque foi revelado o seu pecado a você. Se sente diminuído, que Ele cresça e a gente diminua. Dê uma salva de palmas para Jesus. E eu deparando ali, um versículo só, meu Deus, como o Novo Testamento é brabo, né? Exigente, mas eu vejo um versículo tão fofo, cheio de ternura. Eu vou explicar para você como que é. Mário, pode aumentar, eu juro que afasto do microfone, tá? Não gosto de falar muito, passando o bigode aqui não. E aí, o que acontece, irmãos? A gente vê o que aconteceu. Eu não vou nem contar a história que alguns já conhecem, e quem não conhece vê a história de Jacó. Ele teve uma encrenca porque enganou o pai dele e tomou a primogenitura do seu irmão. E ele foi para outra cidade, se casou com Raquel, teve um monte de filhos, e Esaú ficou lá na casa dele. Só que chegou uma hora que eles tiveram que ter um encontro. Estava há muitos anos Jacó longe do seu irmão. O pai dele já tinha morrido, a mãe dele já tinha morrido, e Jacó estava com a sua família e marcaram de se encontrar. Então Jacó ia voltar para casa. Ele pegou todo o seu gado, todos os seus filhos, todos os seus servos, que ele tinha muitos funcionários, os filhos do seu servo, tinha vaca com bezerrinho,
E ele encontrou seu irmão veio de lá. Se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver. O seu irmão veio de lá e ele de cá. E ele não sabia como encontrar, porque ele saiu de lá, ele enganou o irmão dele para tomar a primogenitura. E o irmão dele era brabo, será que vai matar? Ele não sabia, ele ficou com medo. Então ele pegou as 3 esposas dele e foi indo na frente com os filhos. E ele foi atrás. E daqui a pouco, quando o irmão dele encontrou, ele olhou para a face do irmão e falou: eu vejo sua face, eu estou vendo a face de Deus, que você vem em paz para mim. Teu servo está aqui, tudo que eu tenho é teu. Quem são essas crianças que estão com você? São todos meus filhos. E esse povo são meus servos. E esse gado todo é tudo para você. Eu tomei sua primogenitura, mas estou te entregando tudo. Ele falou: não, eu estou abençoado, pega isso para você. E ficou aquela gentileza, aquela coisa maravilhosa. Se abraçaram, se beijaram, 2 irmãos, fizeram as pazes. E Jacó estava ansioso para estar com ele. E eles começaram a caminhar junto. Vamos indo para a casa do nosso pai, vamos indo para a nossa terra, vamos voltar para a terra dos hebreus. E caminhando. E aí Jacó parou e olhou para ele, chamou ele meu senhor, que era o irmão mais velho, era gêmeos, mas foi o primeiro que nasceu. Meu senhor, olha que coisa meiga, ele chamou o próprio irmão de meu senhor. Meu senhor, vocês sabem que os meninos, as crianças, são tenros. O que quer dizer? São fraquinhos. As crianças estão andando, são fraquinhos, são frágeis. E que tenho aqui comigo ovelhas e vacas de leite, que tem o seu filhotinho. E se você me acompanhar, os seus homens, que ele foi com um exército de 400 homens armados. Deus mudou tudo a história. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente age com essa tenradez, quando a gente age com essa ternura, as armas caem por terra. Amém? E eles se encontraram, aquele 2 grandes exércitos, o exército de filhos, de homens, de crianças, de gado, de ovelhas, e o exército do irmão deles, todos armados. Meu Senhor, eu tenho aqui criança que está andando comigo, eles são frágeis, os pezinhos deles se machucam. Nós temos gado aqui que são de leite, e eles vão morrer se eles apertarem. E por outro lado, os seus homens, se andarem na nossa velocidade, eles vão se aborrecer. Faz assim, vai na frente, que eu estou indo atrás e acompanho você. Aí eu olho, meu Deus, que coisa mais amorosa, que pensamento mais amoroso. Jacó poderia ter acompanhado no ritmo dos passos de Esaú. Se tivesse sozinho não tinha problema, mas com tantas crianças, com tanto rebanho, ele não esperava, ele não podia exigir que seu irmão, olha, andasse na velocidade dele. Vocês vão entender. Ele não podia falar assim, anda devagarinho junto com a gente, não. Ele ia fazer o irmão dele sofrer também pela velocidade. Aleluia. Mesmo passo, ele não podia obrigar Esaú a andar devagar, mas ele desejou se separar. Vai na frente que eu vou. Jacó declarou o motivo que ele tinha para pedir para o irmão ir na frente, né? E o irmão percebeu que ele tinha razão e assim foi feito. Depois se juntaram e precisaram ir de modos diferentes, cada um, velocidades diferentes, né? Vamos pensar nisso no modo espiritual hoje. Infelizmente, irmãos, há pessoas na igreja, de todas as igrejas do mundo, quando falo igreja não é essa, que não consegue acompanhar, irmãos, aqueles que ainda precisam de leite.
Aqueles que ainda chegam na igreja estão aprendendo as coisas. Às vezes a gente não consegue falar assim, eu vou devagar junto com você. Não, exige que a pessoa caminhe na minha velocidade, não é? Caminhe na minha frequência. Nós temos aqui um projeto e Deus tem falado. Eu não sei quem vai ser as pessoas, nem sei como vai ser. Deus tem falado que vai mandar muitas almas para esse lugar. Pouca gente entendeu isso. Deus tem falado que vai enviar muitas almas para esse lugar. E eu quero te orientar essa noite, todos vocês, a nós, a mim também, os obreiros da portaria. Vamos receber bem essas pessoas. Vamos ver, principalmente os mais fraquinhos, sabe? Aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja, não entendem a doutrina direito. A Bíblia chama de irmãos mais fracos. Que às vezes a ovelha chega, irmão, cheia de carrapicho. A ovelha chega cheia de problema, cheia de sistemas, cheia de complexo. Mas nós temos que chegar, irmãos, e aprendemos a receber. Não podemos exigir que as pessoas andem na nossa velocidade, no nosso nível espiritual. Não é? A pessoa chega na igreja, às vezes está com um casamento destruído. Nós não podemos exigir que ele tenha um casamento bom igual o nosso. Às vezes as pessoas chegam na igreja, está com problemas sentimentais, está com problema doutrinário, está com vício. E a igreja não é para apontar o dedo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiquei 20 anos na igreja que eu dirigia antes. E tinha uma irmã que eu amava muito ela, irmãos. Uma senhora, mas muito, ela gostava muito de trabalhar na igreja. E toda vez que ela vinha falar comigo, eu dava um abraço nela. E ela ficava na porta. Ela não queria sentar, não, ficava na porta. Gostava de trabalhar na porta. Eu falei assim, meu Deus. Quando eu abraçava ela, ela ficava na porta, porque a porta é livre, né, irmãos? Eu não vou falar para sair da porta. Mas subia aquele cheirinho de cigarro, sabe, irmãos? E eu falei, a irmã fuma ainda, né? E algumas pessoas chegavam, ó, a irmã tal está fumando. Eu falei, não, vamos ter paciência. Com o nosso exemplo a gente vai ganhando. Pastor, tenho a vontade de ser obreira. Irmã, precisa se consertar, minha irmã. Precisa melhorar, falando assim juntinho com ela. Dá um abraço aqui. Cheirinho de cigarro ainda, não vai ser obreira não. Mas nunca, irmãos, nunca eu virei o meu rosto. Porque a minha velocidade é de 40 anos de evangelho. Ela era nova convertida, irmãos. O meu relacionamento de Deus é mais antigo, é mais sólido. Mas ela estava chegando agora, e eu com aquela paciência, e abraçava ela, pastor, eu quero ser uma obreira. Você vai ser, calma. Depois eu marquei. Uma vez cheguei nela, abracei. Tá mais com cheiro de cigarro não, hein? Marquei a data, 6 meses. Depois de 6 meses, irmã, vem cá. A senhora parou de puxar um fuminho, não parou não? Pastor, tem 6 meses que eu não fumo mais, graças a Deus. Eu falei amém. Aí, irmãos, se eu tivesse agredido, xingado, prejudicado, ela tinha se desviado. A gente teve aquele amor, aquela paciência. Irmã, daqui a 6 meses conversa. Eu vou conversar com você. Você vai ser uma cooperadora da casa de Deus. Amor pela obra tinha. Recebia todo mundo bem, mesmo sem cargo, mesmo sem ninguém chamar ela de cooperadora, nada. Depois de 6 meses, irmão, chegou a nossa convenção, nosso aniversário da igreja. E aí, irmã, tudo bem? Está preparada? A senhora vai ser a nossa recepcionista na igreja oficialmente. A senhora vai ser a nossa obreira. Amém? E ela ficou tão contente, irmãos. E já colocou um uniformezinho, uma roupinha bonitinha, né? E ficava na porta, igual a irmã Ângela ali trabalhando. Sentar, pode sentar, pastor? Pode, irmã cooperadora. E me ajudou, irmãos,
Até o último dia que eu fiquei lá, ela me ajudou. Vocês entenderam? Tem paciência. Não devemos apontar o dedo para ninguém. Eu fico horrorizado quando alguém sobe no púlpito e fica: tem gente que é assim, tem gente que é amigado, tem gente que não sei o quê. Vamos respeitar a velocidade de cada um. Jesus quer libertar todos e fazer ferramentas úteis na sua casa. Aquela irmã tinha um amor tão grande por mim, irmãos, que quando eu saí de lá e vim para cá, no outro dia ela faleceu. Que tristeza. 2 dias depois, né? Eu estava no sítio, era fim de ano, começo de ano, né? Aí ligou: pastor, minha mãe faleceu. Aí na hora, irmãos, eu segurei para não chorar. Fui lá fazer o velório dela. Que coisa triste, mas está na glória. Amém, irmãos? Então, vamos aprender. Não exigir de ninguém. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Romanos capítulo 14. Olha que coisa maravilhosa. Aprender o passo, não acomodar o erro. Eu gosto de vir aqui porque o pastor sabe que eu estou errado. Não, não é isso não. Erro é erro, pecado é pecado. A gente luta contra o pecado, a gente detesta o pecado, mas a gente ama o pecador. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Chega a pessoa que é débil. O que é débil, irmãos? Fraco. Quem é fraco? Aquele fraquinho vem com costumes de outros lugares, igrejas às vezes sem a doutrina nossa. Aí chega aquele que é débil. Vamos acolher. Se alguém confessar o pecado para você, eu ainda faço assim. Vamos orar, Deus vai te libertar disso. Contem com minha oração. Contem com minha fé. Conte com minha ajuda. O que você precisa? Nós estamos aqui para acolher. Em nome de Jesus vai vir alma para esse lugar. E essa igreja tem que ser acolhedora. Pastor, não cabe mais lá em cima, cabe 30 pessoas mais. Vamos encher. Conforme for os irmãos mais novos, mais saudáveis, a gente coloca os varões lá em cima. Vamos tirar tudo. Vamos expulsar o Mário ali de cima e o Júlio. Vamos colocar aqui atrás uma sala de som aqui atrás, amém? E vamos encher isso aí. Os irmãos varões já ficam lá em cima, os que podem subir, né? As irmãs e crianças aqui embaixo. E vamos fazer a obra do Senhor. E quando chegar a hora, se Deus mandar muitas almas mesmo, a gente rebenta essa igreja e faz outra. Aplaude o nome de Jesus. Mas nós temos que acolher. Igreja acolhedora. Pastor, nós vamos ser uma igreja inclusiva. O sangue de Jesus tem poder. Nós somos uma igreja acolhedora, não inclusiva. Nós acolhemos o pecador, mas nós aborrecemos o pecado. E nós batemos doído contra o pecado. Como é que ganha, irmãos? As pessoas chegam fraquinhas em nosso meio, que chega às vezes com algum probleminha, algum vício, alguma situação, no casamento, às vezes está amigado, às vezes tem... Com o nosso exemplo, com a palavra de Deus, acolhi o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Já chega, já mete o regimento interno. Estava lendo o regimento interno de uma igreja, irmão, misericórdia. Deixa para lá, vamos mudar de falar. Vê o versículo 2 dessa leitura aí. Acolhei o que é débil na fé, né? Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quer dizer, lá naquela época de Paulo, tinha igreja que proibia comer carne. Mas o apóstolo Paulo está falando de coisas mais espirituais ali, né? De opiniões espirituais. 3. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Né? Nós temos a tendência de falar assim: eu nasci assim, vou morrer assim, não me importo. Não sei, nunca vi ninguém falando aqui assim, mas falando nós, quando eu falo, é o geral, né, irmãos? Eu não me importo, o importante é eu com Deus. Eu estou fazendo tudo certo.
perdão da palavra, que se dane os outros, eu sou mais eu. Eu quero te dizer que você é um fariseu se você faz isso. O fariseu fazia tudo dessa forma. E quando eles chegaram perto de Jesus, ficaram desnudos, porque o pecado deles saiu à flor da pele. Em vez deles se converterem, tem isso também, eles quiseram matar Jesus. Amém? Tem gente que gosta de ficar escondidinho na obscuridade. Estou ali. Queridos, não julgue seu irmão, ajude. Mesmo que seja fraquinho, não tem entendimento bíblico. Eu falo assim que às vezes no começo eu era muito duro, sabe? Às vezes repreendi o irmão que pregava uma coisa errada. Mas tem que ser devagarinho, tem que ser com amor. Aí o versículo 4 fala assim: Deus que acolheu a gente, viu, irmãos? Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Quem somos nós para julgar os outros? Nós temos que orientar, acolher. E quando a pessoa chega perto de Jesus de verdade, aparece o pecado, irmãos. Ele mesmo se sente envergonhado. Ele mesmo se sente acanhado. Vocês vê, Pedro estava pescando, acho que até teve o louvor de hoje, depois do culto. Pedro estava pescando e não estava conseguindo pegar nada. E ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou assim: empresta seu barco para mim, Pedro, para eu fazer um culto aqui. Eu quero pregar, eu quero ensinar, mas as pessoas não estão conseguindo ouvir, eu preciso de um lugar alto, eu preciso de um barco. Pedro olhou, estava com Jesus, falou com Jesus, mas não tinha conhecido quem era Jesus ainda. Porque quando a gente conhece, o nosso pecado faz assim, ó, brota dentro de nós. Jesus pregou, ensinou, dispensou a multidão e falou: Pedro, agora pega o barco e joga ali daquele ladinho ali, ó, Pedro, ó, ali. Senhor, eu pesquei a noite toda. Acreditou, chamou de Senhor, mas ainda não tinha se encontrado com Cristo. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão na vida eterna. Nem todos que cantam, nem todos que glorificam, nem todos que oram estão ainda próximos de Jesus. Senhor, pela sua palavra eu vou lá. Você está mandando, mas eu sei que não tem. Quando chegou, irmão, jogou a rede, e aqueles encheu 153 grandes peixes, e teve trabalho para trazer para a praia. Quando chegou, irmãos, na praia, Pedro olhou para Jesus, mas não olhou para Jesus como um guia espiritual, não olhou para Jesus como um profeta qualquer, olhou para Jesus como Deus, e se prostrou, e falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, Senhor. Eu tenho pecado, Senhor. Da mesma forma, Isaías, quando foi na presença de Deus, ele se prostrou, caiu e falou: eu vi o Senhor. Por que ele falou isso? Porque o seu pecado foi desnudado, porque o pecado dele ficou transparente diante de Deus. Queridos, se o seu pecado ainda não foi manifesto pelo raio-x de Deus, pela luz do Senhor, comece a orar que tem alguma coisa errada. Se seu coração já não fica pesado mais por causa do pecado, comece a aproximar de Deus. E ali Pedro, Isaías também caíram ali, e eu fico olhando. A gente tem essa autossuficiência: eu sou mais eu faço, eu sei, eu estudei, eu entendo o aramaico, o hebraico, o grego, todos os idiomas da Bíblia eu sei, eu estudei isso, eu estudei aquilo, fiz curso, fiz pós-graduação. Isso não é nada se não tiver o acolhimento. Aí vou terminar essa passagem falando do quê?
Colossenses 3, 21. Vamos passar para o lado espiritual isso. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Talvez a gente pegue essa interpretação como pai e filho carnal, mas está falando aqui, irmãos, de pais e filhos espirituais também. Se você traz alguma pessoa para a igreja, você tem que cuidar dela também, né? E como que a gente cuida? Com compreensão, com carinho, com a palavra, com acolhimento. Amém? Acolhimento. Se você vai na casa do irmão, um irmão vai na sua casa, ele não come carne, porque ele acha que é pecado comer carne, então faça uma sopa de legume para ele. Não faça como muitas pessoas que na sexta-feira santa faz aquele churrascão em casa para provocar o vizinho católico. Não é isso, nós não viemos para isso, irmãos. Nós não viemos aqui para disputar quem conhece mais, quem ora mais, quem faz mais. Vamos fazer como Jesus, que carrega a ovelha no colo. É um exemplo para nós. Isaías 40, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um amor especial pelos fracos, por quem está começando. Vamos lá, Isaías 40, versículo 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Está falando da graça, está falando de pastores, não pastores de púlpito, mas pastores que estão aqui, ó, que todos nós, a Bíblia fala, apacentai o rebanho do Senhor. Todos nós temos que apacentar, temos que cuidar, temos que acolher as pessoas que estão chegando, irmãos, com amor, com carinho. Eu vi outra, agora no Novo Testamento, coloca aí, João 16, 12, outra palavra de ternura. Quem gosta de palavras com ternura diz amém. Não é bom? Olha, eu nunca tinha lido essa palavra e pensado nessa ternura de Jesus. Presta atenção. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Jesus queria falar que ele ia morrer, o que ia ser passado. Eu tenho muito para falar, mas não vou falar agora, porque vocês ainda não estão prontos, vocês ainda são fracos, vocês ainda são crianças. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Jesus, ele tinha esse cuidado com as pessoas mais fracas. Ou você acha que ele tratava todo mundo igual? Não, ele tinha o seu grupo ali de três, Pedro, Tiago e João, que chegava mais próximo dele, tinha um tratamento diferente, porque ele amava mais? Não, porque esses eram mais fortes, esses tinham uma missão mais encorpada. Queridos, todos os seus atos, toda a sua obra, tudo que você faz, eu quero dizer para você, faça para Deus e para seus irmãos, para o bem-estar de todos. Vamos ser uma igreja acolhedora. Diga assim: vamos ser uma igreja acolhedora. Agora vocês vão falar sozinho. 1, 2, 3, vai. Vamos. Mais forte, todo mundo. Aplaude o nome do Senhor. A gente numa quarta-feira, eu e a irmã Marisa, a gente estava indo numa igreja lá em Mogi, porque de vez em quando o pastor tem que ouvir uma palavra também, né? E a gente ia lá, Deus falou comigo claramente, né? O que eu precisava ouvir, né? E Marisa lembra muito disso. E a gente começou a ir toda quarta-feira naquela igreja, porque a gente era tão bem recebido por uma obreira, irmãos.
uma japonesinha, né? Ela chegava lá, a gente já ficava procurando ela, que ela é tão simpática, mas não precisava procurá-la, ela achava a gente. A paz do Senhor, bem-vindos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Esse espírito que eu quero com vocês todos. Amém? Às vezes dirigiam uma igreja, irmãos, que quando a gente ficava de pé, a irmã já estava com a bolsa nas costas, na frente da igreja. Que o grande amor de Deus já foi embora. Não precisa ficar depois do culto não, irmãos. Eu fico para falar com quem quer falar comigo. Pode ir embora, mas cumprimenta as pessoas pelo caminho. Espera o culto acabar pelo menos, né? Espera o culto acabar, acabou, pode ir para casa. Mas sai cumprimentando o máximo de pessoas que vocês quiserem, principalmente os visitantes. Eu espero que os visitantes que estão aqui hoje se sintam bem recebidos nessa casa, para poder voltar no próximo culto. Amém? Pode aplaudir. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia.